Vamos lá? Vamos nessa. Um grande amigo aqui, ó. Hoje temos poucos. Eu sei que o urso é mais bonito, cara, mas felizmente ele vai ficar só me acompanhando, me dando suporte, porque o assunto hoje é brabo. O assunto hoje é puxado. Votação. Olha, eu confesso que a Votação votação me nos. surpreendeu, viu? Sim. Me surpreendeu a votação. Teve dois extremos, né? Dois extremos. Tivemos um empate que foi vencido pelo não. É. Aí tá aí a importância de você falar o não também, tá? A gente teve dois com 19 votos, sim. Pelo menos até a hora da apuração, né? Depois que eu vi deu mais um pouco. Uhum. Mas estavam os dois estavam com sim e o que tinha mais não acabou perdendo para o Lightning Web Component, que é o nosso tema de hoje. Tema de hoje. Os temas que empataram, o Edson está perguntando aqui, é o Lightning Web Component e como Como iniciar com começar do Salesforce. Salesforce Zero to Hero. São dois temas É. muito bons. A gente adoraria falar dos dois aqui, sem dúvida nenhuma. Isso aí mesmo, John. É, Sexta-feira. cara. Bom, uma notícia não tão legal para vocês é que a gente vai colocar um pouco o pé no freio aí na publicação dos vídeos no YouTube, né? Então quem não estiver acompanhando as lives vai demorar um pouco mais para ver os vídeos no YouTube. A gente está priorizando aí o material do curso, a gente está priorizando o curso de dev, então isso vai fazer com que as lives no YouTube e no Instagram demorem um pouco, desculpa, no YouTube e no podcast demorem um pouco mais para chegar. Então, e também é uma Isso forma aí. de trazer todo mundo para cá, né? É bom ter vocês aqui e interagir com vocês. Né? Soma na Mas, discussão, né? como a gente falou ontem, né? O nosso tema de ontem foi muito importante, né? A gente falou soft skill e hard skill. Tá aqui é uma decisão de soft skill, né? E que impacta no seu hard skill. Então, Com certeza. aqueles que estão aqui estão privilegiados por isso. Mas a gente vai fazer a live É sempre isso. com um ou com 100, né? Então, eu vi sim, Edson, uma coisa que não ficou claro para mim, eu já tinha listo a matéria há um bom tempo. Uma coisa que não ficou claro é se vai ser pago ou não, né? Isso ainda é um Se mistério. for pago, E se for sendo pela pago, K2, eu tenho minhas dúvidas se vai ser algo gratuito. Bom, mas cara, bora pro faz nosso todo tema, sentido. porque o nosso tema hoje é puxado, como eu falei, é muita coisa para falar. Se a gente deixar, na verdade, a gente vai longe, então vamos tentar aqui Uhum. ser sucinto e trazer um pouco então do que é o Lightning Web Component, né? Então, esse foi o tema escolhido, o tema mais votado. Para quem não sabe o que é o Lightning Web Component, o Lightning Web Component é, ele é uma extensão, vamos dizer assim, não diria uma extensão, mas ele é baseado, né, toda a inteligência e tudo como ele é feito, é baseado no Web Component. O Web Component é um padrão adotado por praticamente todos os navegadores, né? Então ele é um padrão homologado pelo W3C. W3C, para quem não sabe, é quem praticamente organiza tudo tudo que vai para a internet, né? A forma como os componentes são construídos para o browser interpretar e mostrar para você no seu navegador, isso tem um padrão e esse padrão é definido pela W3C. E o Web Component é um padrão definido pela W3C e que todos os navegadores implementam. Né? Uhum. Então, para os navegadores mais novos, praticamente todos É, implementam o Web Components. Algum que dá uma gargalada ali, obviamente é o Internet Explorer 11, mas se tem alguém que usa, esse, meus esse com pêsames. certeza foi um dos motivos pelo qual o Salesforce escolheu, né? Pela aceitação nos navegadores. Sim. Com certeza. Mas para os browsers mais antigos e para os browsers que não suportam, existe uma outra tecnologia por trás que ela é chamada de polyfill. O polyfill ele faz com que o Web Components possa ser executado na sua máquina
mesmo se o seu navegador não der suporte, né? Então ele tem uma forma de conseguir fazer ele processar esse dado para você, esse componente para você. Que aí ele vai seguir um pouco o padrão do Aura, né? Sim. Tô tentando ajustar minha câmera aqui para ficar melhor, beleza. Então, hoje a gente tem o Aura Web Component, que até então era como se fazia componentes do Lightning, e recentemente surgiu o Lightning Web Component. Não vou lembrar a data especificamente, Sim. mas eu já falei aqui em outros webinários e acredito fortemente que o Lightning Web Component vai matar o Aura. Acho que é só uma questão de tempo e uma questão de migração, né? A própria Salesforce já migrou todos os componentes dela para Lightning Web Component. Então, todos os componentes que você vê padrão dentro da plataforma, em Lightning já estão em Web Components, né? Então, não é à toa que ela fez isso, né? Ela não fez isso pensando, nossa, né, deixa eu estar na frente de todo mundo. Não. Ela fez isso porque, de certa forma, ela quer abolir o Aura, né? Com certeza. Raquel, Raquel o Aura, perguntou se o Aura tá saindo. o Aura, ele tem vida longa ainda, tá? Mas a Salesforce provavelmente não vai criar nenhum componente novo em Aura. E vai incentivar você cada vez mais, migrar para o Web Component. Né? E por que a mesma coisa do Classic, né? E por que surgiu o Lightning Web Component? Né? O Lightning Web Component veio numa pegada de trazer pessoas do mercado de tecnologia que já trabalhavam com Web Components para trazer e fazer eles criarem componentes para dentro do Salesforce. É uma forma dela fazer com que a curva de aprendizagem, fazer com que o número de profissionais capacitados aumente, né? Então, de certa forma, isso é muito bom para ela. Eu acho que isso. E uma outra coisa que aconteceu recentemente, se não me engano foi junto com a versão Summer 19, o Lightning Web Component ele virou open source. Então ele está no GitHub, todo mundo pode ver o código, você pode colocar no seu CRM, na sua intranet, por exemplo. Né? O mesmo componente que você faz para rodar dentro do Salesforce, você vai pegar esse componente e utilizar ele dentro da sua intranet. Então você vai conseguir fazer isso. É óbvio que, né, dependendo de como é essa comunicação, se você falar com Apex, você vai ter um pouco de problema aí. Mas a lógica por trás disso é open source agora e você pode utilizar como você bem entender. Né? Isso, de certa forma, traz vantagens enormes para ela. Né? Quando você tem um código aberto, você tem centenas de pessoas, vamos dizer, milhares de pessoas, né, querendo corrigir coisas para você, querendo fazer melhorias para você de graça. Imagina quão bom isso é para ela, né? Um monte de programador querendo ajudar a ferramenta a ficar mais forte, a ficar mais estável, né? Isso já acontece hoje, por exemplo, no CLI, que é o Salesforce CLI que a gente utiliza para conectar o VS Code com uma org. Ele já é open source, então você já consegue ir lá no GitHub e ver o código, submeter uma atualização, e os caras vão olhar aquela atualização e falar, pô, beleza, isso entra ou não entra, né? Então, isso permite que tudo isso aconteça. O que mais que a gente pode trazer de melhorias aqui? De melhoria. A parte de... Um outro grande motivo pelo uso do Web Component é a parte de isolamento tanto de CSS como de código JavaScript, o que é a sua caixinha. Então vamos imaginar que você tem um component que é uma caixinha. Né? É uma caixinha, ali dentro daquela caixinha você tem HTML, você tem CSS, você tem JavaScript. Então se você tem esse componente, você tem um outro componente paralelo a esse, eles não vão se conversar, né? Quer dizer, eles vão se conversar, mas eles não vão se conflitar, né? Você pode ter o mesmo estilo, a mesma classe CSS em um e no outro, e eles não vão conflitar um com o outro. Por quê? Por causa do isolamento.
O Web Component já por padrão já faz esse isolamento, exatamente, ele encapsula as coisas de forma que um não interfira no outro, né? É isso aí. Qual que é a grande vantagem além disso? É a segurança. Né? Você sabe que nenhum outro componente que seja de outra pessoa vai começar a mexer no seu componente e alterar o comportamento dele. Então você tem o comportamento do seu componente, ele está totalmente isolado. Isso te garante maior segurança. Né? Você sabe que o soldado vai trafegar sem nenhuma interferência, sem ninguém alterar nenhuma requisição sua e assim por diante. No Aura a gente tinha isso surgiu a partir da versão 41, a partir da API 41 do Apex, e a gente tinha isso com um cara chamado Locker Server. Na verdade ele é um pé no saco, ele enche o saco do developer que quer fazer alguma coisa mais avançada. Às vezes você quer fazer um componente e interferir no outro, às vezes você precisa fazer isso, e o Locker Server não deixa. Né? No Aura, até então existia uma engenharia alternativa, vamos dizer assim, que você podia... Você alterava a versão da API do seu componente. Então, ao invés de você falar que ele era da 41, que é onde surgiu o Locker Server, você falava que ele era 39, 40. E aí passava. E aí ele passava a não executar com o Locker Server. E aí permitia você fazer coisas que o Locker Server te bloqueou. Né? Sim. Falando Olha quem da tá aí, estrutura... Leandro Tindemer. Bem-vindo, Leandro Tindemer. Leandro. Falando um pouco de estrutura, eu acho que uma das vantagens também eu acredito que ele é bem parecido com o Aura. Ele tem suas diferenças, com certeza, mas é consistido pelas mesmas linguagens, né? HTML, CSS, JavaScript. Então, um cara que também já estava em Aura, ele pensa, pô, agora eu vou ter que zerar tudo e começar de novo. Não, ele consegue migrar isso rapidamente. Eu acho que a diferença da Visual Force para o componente é muito maior do que do componente do Aura para o Lightning Web Component. Então fica muito mais fácil essa mudança. Você não perde a sua estrutura de CSS, você não perde a sua estrutura de HTML, né? Você tem uma mudança, sim, no JavaScript, você vai ter, porque a sintaxe é diferente, né? A forma de... Vamos dizer que muda o idioma, né? Você está mudando o idioma, mas é um idioma parecido, então tem essas vantagens, né? Isso aí. Eu acho que isso é uma vantagem. O Edson perguntou se um componente pode falar com o outro. A forma correta, Edson, de um componente falar com o outro é através de eventos. Por isso que eles são isolados. Então, quando você quer que um componente converse com o outro, no seu componente, num componente você fala, olha, eu quero escutar isso, e no outro componente você fala, olha, eu estou mandando isso para quem quiser escutar. Então, essa é a forma que o Lightning usa para poder conversar entre os componentes. Isso tanto o Aura Components quanto o Web Components, tá? Os dois utilizam a mesma coisa. E você pode fazer com que um fale com o outro. Você consegue fazer, os dois vão coexistir até que não exista mais o Aura. Então você consegue fazer o Web Component falar com o Aura e o Aura falar com o Web Component sem nenhum problema. Show de bola, isso é muito bom. Para eles isso é transparente, né? Na verdade, um componente não sabe que o outro foi feito em Aura ou foi feito em Lightning Web Component. Justamente porque ele utiliza o evento. Mensagem. Ele utiliza o evento e transmite. Fala, cara, tô querendo mandar isso daí. O outro lado repega a mensagem e faz o uso dela como ela bem entender. Né? E vice-versa. Então. Isso aí. Bom, cara, eles falam. Acho que o que a gente tem de benefício também é que, pelo menos dizem, que ele é mais rápido, né? Que o Aura para carregar. O que eu andei vendo é que existe uma teoria de que ele é mais rápido, ou eles entenderam que é mais rápido, mas não sabem o porquê exatamente, mas porque do ano passado para cá, o Lightning ficou muito mais rápido performando. A plataforma ficou mais rápida. E aí a diferença que eles identificaram era que antes não era em Lightning Component a plataforma, e depois ficou em Lightning Component. Então é uma teoria do porquê é rápido, mas exatamente ainda não tem essa informação. Não fizeram uma metrificação para poder medir de fato, né? Sim. Mas uma coisa que tem que levar em consideração aí é o quê? Quando você faz um componente
Em Aura, você carrega junto com ele algumas bibliotecas do Aura que vai fazer a interpretação do componente do Aura. Né? Então Sim. ele meio que vai entender a estrutura e montar para o browser como ele tem que ser. Quando você trabalha com Web Component, isso já já está dentro do navegador. Então ele não tem que carregar coisa a mais para poder fazer isso de fato ser convertido em componente em tela para você. Isso já Sim. é out of the box, né? O navegador já sabe como tratar isso. Então, justamente porque a Salesforce escolheu seguir um padrão que já é aprovado pela W3C, a gente não tem que ficar... Quer dizer, de forma a gente já não fazia, né? Mas eu digo, a Salesforce não teve que criar mais um script para carregar no browser, para poder fazer essa interpretação. Então, isso faz que, de certa forma, que ele fique mais rápido, né? Sim. Totalmente. E algumas coisas não muda muito, né? Então, dentro do Salesforce você consegue usar com Lightning Experience, dentro do Salesforce App, você consegue usar no Communities, no App Builder, você Tá bem consegue suportado, né? fazer pacotes tanto com Ent quanto com Change Set, você consegue interagir com metadados API dele, você consegue usar o tooling API também. Então, assim como o Aura é altamente suportado por tudo isso que eu falei, o Lightning também já veio carregando tudo isso, né? Suportado. Então, não tem nada que diga assim, se eu vou ser prejudicado se eu começar um projeto em Web Components. Não, pelo contrário. Assim que saiu a versão 19, Summer 19, a Salesforce fez um evento lá de São Francisco, inclusive, falando sobre as novidades da versão. Então ela falou muito de blockchain, falou muito do fato do Lightning Web Component ser open source, e falou também de mais alguma coisa que eu não vou lembrar. Mas eu fiz uma pergunta para eles em relação ao Web Components. Eu perguntei se eles viam algum motivo para se começar um projeto novo e não começar com Web Components. Se existia alguma limitação, algo que eu precisasse começar com Aura ao invés de Web Components. E a resposta deles foi bem clara. Tipo, não tem motivo nenhum para você começar a desenvolver um projeto novo em Aura. Né? Eu olho assim, é óbvio que se você tem um time que já está performando 100% em Aura, já consegue fazer componentes com uma velocidade muito rápida, e você tem um projeto de curto prazo, pode ser que não vale a pena você criar migrar, né, teoricamente, a curva, para né? Lightning Web Components. Tem que ter o tempo dessa curva. O seu time vai ter uma curva, né? Então, se você não está disposto a pagar esse preço, não vale a pena, né? Já faz em Aura, isso vai funcionar eternamente. Como eu falei, os dois vão coexistir. No futuro, se você quiser migrar para Web Components, você vai conseguir refatorar o seu componente. Então, não é nada que vai te dar um ganho assim, nossa, ficou muito melhor o aplicativo. Em termos de benefícios, é praticamente igual, uma coisinha ou outra que você ganha com Web Components. Não é nada que dê para falar assim, nossa, tenho que fazer com Web Components. Né? Praticamente tudo que você faz com um, você faz com o outro hoje. Mas a tendência é aumentar, né? Esse número de coisas que não vão ter no Aura que vão ter no Lightning Web Component. Eu acho que sim, por quê? Porque o Lightning Web Component ele está sendo evoluído agora por todo mundo. Como ele é um padrão W3C, então quem que vai querer evoluir ele? Google, Apple, Microsoft, né? Então você tem empresas fortíssimas por trás do W3C olhando para poder evoluir isso, né? Uma das empresas que ajuda muito é o Mozilla Firefox, né? Não a do browser, a Foundation, né? A Foundation. Então, eles têm grande interesse em evoluir o Web Component. E uma vez que eles evoluem o Web Component, você acaba ganhando isso de graça dentro do Salesforce. Né? Então, vai acontecer disso. De ter coisas que você vai ter benefícios dentro do Web Component que você não vai ter no Aura. Porque provavelmente o Aura vai ficar hoje com o jeito que está hoje. Né? Provavelmente,
Pode ser que eles façam correções de segurança, mas Pontuais e features, tal. eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que não. Eu também acho que não. Tanto é que a Salesforce já migrou todos os componentes dela para Web Components. Né? Não é à toa que ela ia fazer isso. Com certeza. Quando a gente fala em todos, quer ver? Eu tenho um número aqui. Tem um número dos componentes que ela já Dos está com Light Web componentes. Component. É. Não, eles são todos. Eu queria falar o número de componentes, cara. Isso aqui Não sei, vai ter só. Ah, 70. Mas são 70 componentes de user interface de componentes da Salesforce que já estão em. Isso em dezembro de 2018, hein? Uhum. Isso eu estou olhando num post da Salesforce em dezembro de 2018, que foi quando ela lançou o Web Components, tá? Então tá aí a resposta. O Light Web Components surgiu em dezembro de 2018. Show. Teoricamente pouco tempo, ele está falando aí de 9 meses de vida, praticamente. Uhum. Aí já se fala bem forte nesse nome, né? 9 meses de vida. Sim, Bem diferente. O Lightning demorou pra caramba pra aceitação. Acho que principalmente aqui no Brasil, já se falava de Lightning há muito tempo e os caras teve praticamente estão no último ano da. Já anunciaram que foi descontinuado. Um dos benefícios grandes aí que eu posso citar aqui já entre um e outro, o Aura ele é baseado no ECMAScript 5. Para quem não sabe, o JavaScript tem versões. Né? Uhum. Então, assim como as ferramentas, as linguagens, outras linguagens têm suas versões, até o Apex tem sua versão, o JavaScript tem sua versão. Uhum. Né? Então a mais atual é o ECMAScript 7 e o Lightning Web Component já suporta ECMAScript 7. E o Aura não, o Aura ainda está na versão 5. Então quer dizer, a gente está falando aí de pelo menos 2 anos para trás de evolução. De evolução. Né? Já é um grande benefício, vamos dizer assim. Uhum. Com certeza. Era isso, cara. Acho que foi. Era isso. Todos. A gente falou de linha, de modo geral, né? Como eu falei, é assunto para mais de uma live aqui. Né? Se a gente for falar que só de Web Components, a gente vai aqui noite afora. A gente tentou trazer um pouco dos benefícios, um pouco do que é, né? Todo esse barulho que todo mundo ouve, mas não faz ideia o que seja, né? Se você é desenvolvedor, a galera da Salesforce respondeu, né, para você. Sim. Então, se tivesse defeito, a galera já falou que não tem mesmo, então desvantagem não tem. O que eu digo é, se você é desenvolvedor e está pensando em começar um projeto novo, né, eu fortemente indicaria vocês a começarem Web Components. Né? Tenta fazer um grupo de estudo, começar a fazer algumas POCs, porque mais cedo ou mais tarde vai ser uma exigência tão grande quanto é o Lightning hoje. Então, com certeza. Deixar para a última hora para aprender é sempre pior. Né? Conheço muito desenvolvedor ainda que ainda não programa em Lightning, ou falando do Aura, né? E que teoricamente vai sofrer quando pegar um projeto para dar manutenção. Então, quanto antes você aprender, maior benefício para você, né? O interessado é só você. Isso aí. Certo? Certo. Então, muito obrigado, pessoal. A gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Isso aí. Forte abraço. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Falou.